Aqui não é proibido, aleluia. A única coisa que aqui é proibido é falar heresia, falar coisa que não é da Bíblia. Aqui é proibido, isso é proibido. Mas o que está na Bíblia, eu posso pregar. O que vocês têm o que vocês trouxeram para dar na noite desse dia, vocês podem entregar o seu glória, o seu aleluia na noite desse dia. Amém, irmãos? Já quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade de estar aqui mais uma vez fazendo menção desse altar, desse microfone. Pela misericórdia, hoje estou acompanhando a minha esposa, da minha cunhada, das minhas filhas, dos meus sobrinhos. E o mais importante da parte de Deus é que eu estou acompanhando do Espírito Santo. Amém, irmãos? Sem mais delongas, eu tenho até 10 horas, é isso? 9 horas, varão! Amém. Mas, irmãos, como nós temos pouco tempo, então vamos rapidamente poder entregar aquilo que Deus me deu na noite desse dia. Amém? 2 Timóteo 4, a qual já foi confirmada através do louvor das jovens. Amém? 2 Timóteo 4. E eu confesso para os irmãos que é uma grande, como posso dizer, uma grande luta, é uma grande dificuldade de nós no século 21 pregarmos essa palavra, principalmente quem é o autor dela. Um camarada nada mais, nada menos que Paulo. Amém, irmãos? É um grande desafio ministrar essa mensagem, a qual, quando eu recebi o convite, eu vi essa mensagem, irmão, sem mentira, eu vi essa mensagem no status e na mesma hora ardeu no meu coração e eu preparei essa mensagem pela misericórdia. Amém? Glória a Deus. 2 Timóteo 4. Amém, irmãos? Vamos estar lendo para nós ganharmos tempo. Que diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra inste tempo e antetempo, a tempo, inste a tempo e fora de tempo, redargas, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazer a obra do evangelista, cumpra o teu ministério. Glória a Deus. Amém? Amém. Desculpa. Nada. Já foi. Eita glória. Amém, irmãos? Podem se assentar. Pastor, que quiser botar o fundo musical, pode botar. Já estava até na rua, só não foi. Irmãos, na noite desse dia é uma mensagem, como eu disse, é uma mensagem bem desafiadora para nós que pregamos a mensagem do Senhor. Para quem não entende o verdadeiro evangelho do Senhor, é fácil, né? Chega aí, não é fácil pregar. Não é, não. O pregar até mesmo é fácil. Até mesmo o difícil da mensagem é nós vivermos ela. Verdadeiramente, como eu vi um dia desse, um profeta falando, que nem todo mundo realmente não vive a palavra toda. Se nós estivéssemos vivendo, nós já estávamos no céu. Mas aos poucos nós vamos vivendo ela e ela vai nos aperfeiçoando. Irmãos, quando olhamos para essa mensagem, o autor dela é Paulo, que ele escreve para o seu filho. Ele vai dizer que é meu filho na fé, chamado Timóteo. Sendo que a mensagem ela tem um título, ela tem a sua introdução, e desde o momento em que eu começo a ministrar a palavra do Senhor, raramente Deus me desvia para outro lado, a não ser aquilo que Ele já me deu e eu preparei. Irmãos, e nessa mensagem eu pus um título sobre ela, e através desse título nós vamos desenvolver o mistério dela, e tem que ser rápido para ganharmos tempo.
E o título da mensagem foi o seguinte: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fica em Apocalipse 2, Glória a Deus. no finalzinho do versículo 10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que persevera até o fim é salvo. Aquele que persevera até o fim vai ser salvo e será salvo. Só que quando olhamos para a palavra do Senhor, essa mensagem a qual nós estamos vendo aqui está falando de um ensinamento. É uma passagem, é uma carta de Paulo a pastorar o quê? Instruir um seu servo. Instruir um rapaz, sendo que ele é presbítero, a qual é o responsável da igreja em Éfeso, a qual ele está administrando a igreja, mas sendo que todavia, quando Paulo não está, Paulo está preocupado. Mas depois nós vamos chegar lá. E quando olhamos para toda a história da Bíblia, do início ao fim, nós vemos ataques e ataques do inimigo. Por longo de muitos anos, o inimigo, com diversos ataques, de tudo quanto é tipo diferente, tentou parar os planos de Deus. Começou no Éden, por Adão e Eva. Ele começou ali, viu que era plano de Deus, ele entrou e atacou. Onde achou brecha, entrou. Eu estou correndo, irmão, porque a mensagem é longa, mas entregarei somente o que for a mensagem. Começou no Éden, atacou a mulher cedeu, uma mulher cedendo também afetou o seu esposo, e o seu esposo também cede e também sofre. A Bíblia relata que logo depois de Adão e Eva, a Bíblia relata que tem um homem chamado Caim e um outro chamado Abel. E sabendo que tinha uma sentença, porque Deus falou que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, a serpente agora fica preocupada. Ou seja, então ela entendeu, então não só destruir Adão e Eva, mas como ainda tem um que vai vir ainda. Então nasceu mais dois meninos, Caim e Abel. E quando eles foram oferecer sacrifício, a Bíblia relata que Deus se agrada de um. A Bíblia nos relata que o diabo fica ao meu e o seu redor, fazendo sabe o que? Bramando como leão para querer a minha te tragar o tempo todo. Mas se ele não toca em mim e você, se Deus não permitir. Só que agora estou oferecendo sacrifício como eu e você estamos oferecendo aqui o nosso culto e adoração ao Senhor, mas só que o inimigo está olhando para mim, para você, para saber qual Deus está aceitando, qual está sendo de bom coração, qual está sendo de boa intenção. E também está vendo aqueles que estão vindo só por vir, também está vendo aquele que está fazendo só por fazer, também está vendo aquele que está adorando só por adorar. Aí ele encontra a brecha e entra. Usa um irmão para matar outro irmão. Então tu vê lá no início já o ataque do inimigo fazendo o quê? Tentando parar com as coisas do Senhor. Usa no Egito, usa Faraó. Faraó está vendo que o povo está crescendo. Eu tenho que matar os meninos, vou matar dos dois anos para baixo. Quem está no meio? Moisés. O plano de Deus está no meio dessa mortandade. Só que Deus está dando mais uma estratégia. Aí a Bíblia relata que passa-se um tempo. E a Bíblia relata que no tempo do tempo do imperador Herodes, a Bíblia relata que está vindo os magos para quê? Para adorar. Engraçado, o mago está vindo lá do Oriente, e quem estava dentro de Jerusalém não estava indo adorar a criança Jesus, não estava indo adorar o Salvador. Está vindo gente de fora para adorar quem? Jesus que está dentro, mas os de dentro não adoram. Está vindo homens de fora para honrar Jesus que está dentro de Jerusalém. Meu Deus! E quem está dentro não está adorando, não está honrando, mas não tem nada não. A Bíblia relata que Deus fala com seu pai e com sua mãe: sai, foge, vai para o deserto, vai para lá, que lá se esconde lá. E quando eles se escondem lá, José e Maria se escondem lá, ele não consegue matar Jesus. Ainda criança, ou seja, tudo isso é ataque do inimigo para quê? Para querer parar a obra de Deus. Mas não tem nada não, Jesus está crescendo. Jesus começa o seu ministério. E quando começa o seu ministério, ele já começa no Sermão da Montanha, fazendo algumas separações, falando sobre as boa-aventurança, falando, mais que feliz é você que chora, mas será consolado. Mais feliz é você que sofre perseguição por causa do meu nome, mas você, naquele grande dia, você irá morar no céu. Bem-aventurado aquele também que tem sede de justiça, que vocês serão fartos. Jesus começa a fazer uma divisão entre as coisas da terra e as coisas do céu, porque o homem não entende as coisas do céu. Mas deixa eu te falar, o inimigo no meio da sua alma entende, tá? Ele sabe o que Deus tem para mim e para você lá na frente. Ele sabe o que Deus tem para mim e para você, mas lá na frente
mente, por isso que ele tenta nos atacar, por isso que ele tenta nos parar. A Bíblia relata que Jesus está indo para a cruz. É engraçado que talvez, eu não sei por causa que às vezes as pessoas falam que o diabo estava se agradando com Jesus e para a cruz. Mentira. Por quê? Porque Satanás sabia que Jesus estava cumprindo tudo. Cada passo de Jesus é uma atormentação na mente do inimigo, por causa de que ele está indo para o lugar, ele está indo para o que ele veio fazer. Ninguém matou Jesus, judeu não matou Jesus, romano não matou Jesus, o inimigo não tirou a vida de Jesus. Ele mesmo falou: Pai, a ti te entrego o meu espírito. Então o inimigo está achando que está ganhando, o inimigo está achando que está prevalecendo. Mas deixa eu falar algo para mim, para você. Deixa o inimigo pensar o que ele quiser. O que importa é o que Deus pensa de mim, de você, e para onde eu e você estamos indo. A Bíblia relata que Jesus morre e ao terceiro dia ressuscita. Jesus começa agora o que? O ministério terreno de homens. Começa o que? Com a igreja. E por ter a igreja ele levanta homens. E levanta quem? Levanta os 12. Um já tinha se perdido. Na verdade levanta os 11. E a Bíblia relata que no meio desses homens levantados, que são responsáveis de ministrar a obra do Senhor na terra, a Bíblia relata que começa a perseguição. E como eu disse, a perseguição com Jesus, só que eles não conseguiram. Acharam até mesmo que matando Jesus, agora eu estou falando do homem, achando que matando Jesus tinha resolvido o problema. Achando que matando Jesus, o homem achando que matando Jesus tinha resolvido o problema. Só que o que o homem não sabe, o inimigo sabe. O inimigo sabe que Jesus não está morto. O inimigo sabe que Jesus não parou. O inimigo sabe que a obra do Senhor não parou, porque ele é fiel para cumprir. Aí a Bíblia relata que tem um homem, um jovem chamado Estevão. A Bíblia relata que os apóstolos e discípulos agora vão receber uma reclamação dos cristãos gregos, de toda a população naquela época dele, e veio reclamar com eles e falou: olha só, está acontecendo isso, as viúvas e etc. Aí eles vão entrar numa reunião com quem? Com a liderança. Vamos chamar todos os apóstolos, vamos fazer reunião, porque nós não podemos parar na oração e nem na palavra. Enquanto nós estamos na oração e na palavra, vamos levantar pessoas que vão trabalhar. Vamos fazer o quê? Vamos levantar diáconos. Para quê? Para trabalhar, para nos ajudar nessa obra. Show, vamos levantar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai assim: ó, escolhe entre vós homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, com bom testemunho no meio de vós. Aí aparece quem? Um homem chamado Estevão. A Bíblia relata que logo depois esse mesmo Estevão vai ser agora acusado de estar falando blasfema, vai ser acusado de falar mentira, vai ser acusado de falar que vai vir um Jesus que vai destruir Jerusalém e que vai botar uma ideia, ou vai botar umas leis diferentes de Moisés. Deixa eu falar algo para mim e para você. Quando o inimigo não tem o que falar de mim, de você, ele vai ter que inventar. Não tem o que fazer, vai ter que inventar sobre mim e você. Mas deixa eu te falar, da mesma forma que estava matando Estevão, estava lá em cima mais na frente, porque em Atos 6 é a morte, em Atos 6 e 7 é a morte de Estevão, mas em Atos 9, enquanto no 6 está matando Estevão, no 9 vai nascer o Paulo. Enquanto no 6 está matando o diácono, no 9 vai nascer um apóstolo. Enquanto no 6 está matando o diácono, no 9 vai nascer um missionário. Enquanto no 6, deixa eu te falar o seguinte: enquanto estão tentando te parar, não esquenta a cabeça não, que lá na frente você vai levantar pessoas que vai dar continuidade. Não se preocupa em que estão te matando, estão te parando, que a obra do Senhor vai parar. Não vai parar não. A obra do Senhor continua, porque ela é progressiva. Ela começou no jardim do Éden e terminou, ela começou em Gênesis, vai terminar em Apocalipse. E outra, deixa eu te falar, em Apocalipse tem a minha sua promessa que vai ser cumprida lá. Glória a Deus, aleluia a Deus. Então o inimigo, pensando que matando Estevão estava tudo bem, o inimigo que eu falo terreno, só que está despertando o que? Um avanço missionário, está despertando o que o povo vai poder o que? O povo está despertando que o povo estava muito preso, o povo estava só ali.
Mataram Estevão e o povo não se mexe. A Bíblia relata aqui em Atos 9, todo mundo sabemos da história de Paulo. Paulo está doido para matar cristão. Já matava, e o próprio Paulo aqui, o Saulo, era o mesmo Saulo que estava lá quando Estevão estava sendo apedrejado. É como eu disse, enquanto estavam matando Estevão, lá na frente estava levantando um Paulo. Enquanto estava matando o diácono, estava levantando um missionário. Eles pensam que matando eu e você vai parar a obra de Deus. Não vai não. Não vai não, porque a obra não é minha, nem é sua. Se a obra fosse minha e fosse sua, até parava mesmo. Mas a obra é do Deus, é do grandão da Galileia. A obra é daquele que começou e vai terminar. A obra é aquele que falou lá atrás. Vai vir um que vai pisar na tua cabeça. Vai vir um da semente da mulher que vai pisar na tua cabeça. E ele veio. Acabou? Não, não acabou ainda não. É uma progressão, ainda está em andamento a história. Então, como eu disse, ele tenta matar Estevão, apedrejada. E mais na frente, em Atos 12, ele também vê um outro rapaz chamado Tiago, o próprio irmão de Jesus, também morre. O inimigo está atacando a igreja. E quando está atacando a igreja, a intenção é parar. A intenção não é que o povo venha evoluir. Mas só que quando chega em Tiago, a igreja agora tem que sair. A igreja tem que se espalhar de Jerusalém, tem que começar a fazer a obra missionária, porque senão aqueles que ficam muito juntos, o inimigo é fácil de achar e matar. Quando o inimigo não se levanta de fora para dentro, ele se levanta de dentro para fora. E às vezes o maior cuidado nós que estamos lá fora. O maior cuidado meu e seu, e às vezes de todos nós, é às vezes os que estão dentro. Porque você confia, você não desconfia do teu irmão que está dentro, você desconfia de quem está lá fora. Você não acredita no irmão que está lá fora, você acredita no que está dentro, porque está ao teu lado dia a dia, está ao teu lado todos os dias. Meu Deus! Só que desde o ministério de Jesus, Jesus sempre alertou. Alertou, sabe com o quê? Alertou com os falsos profetas que havia no nosso meio. Meu Deus! Jesus sempre falou lá atrás, cuidado. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Acautelai-vos, Jesus está sempre dizendo, acautelai-vos. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm vestidos de lobo. Lobos vestidos de ovelha. E vos conhecerão pelos seus frutos. Nós conheceremos os, sabe quem? Os falsos profetas. Aquele lobo vestido de ovelha que vem parar do meu lado e do seu lado querendo atrapalhar a obra do Senhor pelos seus frutos. É por isso que nós conhecemos eles. Por isso que Deus nos deu bem prático. Vocês irão conhecer os falsos profetas, vocês irão conhecer os lobos. Sabe por onde? Pelos seus frutos. O inimigo não parou. Só que a Bíblia nos relata em Oséias 4:6: o meu povo perece a fome por falta de conhecimento. Ninguém mais quer saber disso aqui, ó. Ninguém mais quer saber de estudo bíblico. Ninguém quer saber de um estudo teológico. Ninguém quer fazer um básico no teológico. Ninguém quer fazer nada. Ninguém quer acordar 8 horas da manhã e vir para o estudo bíblico. Ninguém quer procurar um estudo teológico. Ah, mas é pago, mas reclama do que é pago. Ali tem um de graça ali é só você e ninguém quer, meu Thiago. Ninguém quer. As pessoas querem mole, as pessoas querem vir, querem rodar, querem cantar, me dá oportunidade, mas estudar ninguém quer, se preparar ninguém quer. E quando Deus levanta Paulo faz a obra dele, faz a missão, se prepara. Irmão, se você parar para estudar Paulo, você vai ver que Paulo sofreu no início do seu ministério. Está achando que Paulo, quando aceitou Jesus, ele já voou? Claro que não. Ele queria até mesmo fazer isso, ele queria aceitar Jesus e queria ficar em Jerusalém, pregando ali à vontade, em Israel, pregando à vontade, para mostrar para as pessoas, olha só o que Deus fez comigo, só que às vezes não é assim. E eu não vou entrar nessa parte agora não. Paulo fica 14 anos na Arábia, em Tarso, na cidade dele. Fazendo o que lá, Davi? Acredito eu, se preparando com o Senhor. Por quê? Porque a obra de Paulo, que Deus dá para Paulo, talvez eu e você não sustentaríamos essa obra. Paulo agora, depois de fazer essas missões, Paulo está sendo pego. Para quê? Para ser preso. Para quê? Só que o desejo de Paulo é ir para Roma. Quando Paulo vai para Roma,
Em Filipenses é interessante que a vontade dele de ir para Roma é tanta que a Bíblia relata que até a mensagem alcançou os guardas do imperador. Até a mensagem que Paulo alcançou os guardas do imperador. Por quê? Porque os guardas eram homens que, imagina, uma sombra de Paulo, onde Paulo ia, tinha que ir atrás de Paulo. Por quê? Porque Paulo era prisioneiro. Só que agora Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, Paulo está dentro de uma prisão, abandonado. Paulo está abandonado. O homem que pregou o evangelho, o homem que disputou com homens e com mulheres, com doutores da lei, com fariseu, com sacerdote, homem que bateu de frente com o sistema, agora está numa prisão, acabado. Só que Paulo vai dizer o seguinte: eu estou preso, mas o evangelho do Senhor não. Eu posso até estar preso, mas o evangelho do Senhor não está preso. Glória a Deus. E quando Paulo começa a escrever para Timóteo, você olha 1 Timóteo e olha 2 Timóteo, é como se fosse a mesma coisa. Porque a preocupação de Paulo é, sabe o que é? Paulo está longe de Éfeso, mas Paulo está lá preso, mas está preocupado com o evangelho. Sabe por quê? Começou a surgir no meio do povo, não só em Éfeso, mas em muitas cidades naquela época. Começou a surgir no meio do povo, sabe o quê? Muitas falsas doutrinas, como começa a surgir, como está surgindo no século 21 também, muitas falsas doutrinas. E Paulo está preocupado com isso. Timóteo, meu filho amado, vigia. Timóteo, meu filho amado, põe à prova esses homens aí que dizem ser homem de Deus, mas não são. Timóteo, meu filho, põe à prova que você vai saber que não é ovelha, é lobos. Timóteo, meu filho, cuidado. A carta a Timóteo é uma carta pastoral, mas é uma carta aconselhamento. Eu estou te aconselhando, eu estou te ensinando. Bota a prova que você vai saber quem é quem. Bota a prova que você saberá quem é quem, Timóteo. É, Deus, desse jeito, papai. 2 Timóteo 1,13, ele vai dizer: conserva o modelo da sã doutrina. Aí mais na frente também vai dizer: sofre pois comigo da aflição de um bom soldado. E no 2, versículo 18, já tinha com muitas falsas doutrinas, e dizendo que já tinha havido a ressurreição. Aí 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, nós vamos ver, sabe o que? Os últimos dias e tempos trabalhosos. 1 Timóteo 4 vai dizer, sabe o que? E o Espírito diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. É o que nós temos vivendo hoje em dia. É um povo que não quer saber. É um povo que não quer saber da palavra, é um povo que não quer saber da lei do Senhor, é um povo que quer andar de qualquer maneira, é um povo que só quer os bens materiais, só quer os benefícios de Deus, mas não quer obedecer a Deus. Não vai receber nada. Não vai receber nada. Só que o propósito da carta de Paulo é instruir no cuidado, na vigilância, na força, no compromisso. Paulo ensinou a combater os falsos mestres, deu ordem para poder botar ordem nos cultos, escolha de líderes, como lidar com as diferentes classes, ensinar a fé e ser um bom exemplo. Glória a Deus. Porque não basta eu e você usarmos o microfone, usarmos a palavra, ensinarmos, se às vezes eu e você mesmo não somos bons exemplos. Se eu e você não formos bons exemplos, se eu e você não dermos bom testemunho, acontecerá, sabe o quê? As pessoas vão olhar para mim e para você e vai dizer: não vive o que prega. Não vive o que prega. E vou finalizar agora, talvez eu vou passar só mais uns 5 minutinhos. No capítulo 4 de 2 Timóteo, que foi o texto, vai dizer assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Está nos dizendo aqui que vai haver um juízo, vai haver um julgamento, a qual alguém pode ser absolvido ou alguém pode ser julgado. Deixa eu falar algo para você. Toma a sua atitude hoje.
Para quando você chegar lá, para ver o que Deus vai fazer com você. E outra, quando chegar, espero eu e você, quando chegarmos diante de Deus, que nós chegamos com um advogado. Até mesmo nas coisas terrenas, o homem não chega diante do juiz, a não ser que ele tenha um preparo na advocacia para se defender. Só que deixa eu te falar, como é que eu e você, homens naturais, iremos se defender diante de um Deus todo santo? Glória a Deus. Como é que eu e você vamos se defender diante de um Deus todo santo, que ele vai começar a falar para mim, para você, igual falou para Jó. Jó, onde é que tu estava? Quando Jó pensou em dar a resposta, já estava entrando com outra. Quem é você, Jó? Onde tu estava quando eu criei? E Jó tentou lhe dar a resposta e Deus foi descendo o rolo. Jó, Senhor. Não posso nada, não consigo nada, não vou chegar a lugar nenhum. A própria ele vai dizer assim, ó, sem mim vocês não podem fazer nada. Então espero que eu e você venhamos chegar diante de Deus naquele grande dia, no dia do juízo, que eu e você chegamos como advogado, porque hoje ele é meu e o seu advogado, Jesus Cristo é meu e o seu advogado. Então chega diante do juiz como um advogado. Deus. Versículo 2. Aí ele vai dizer assim, ó, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redago, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão, ou seja, infecção nos ouvidos, e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seus próprios desejos. Nós já temos vendo isso hoje. Nós abrimos o nosso telefone, nós abrimos o nosso Facebook, Instagram e outras redes sociais, nós vemos pessoas que escolhe, aqui é melhor. Não, aqui é assim, assim, assado. Mas a pergunta é, seja aqui em cima, seja lá embaixo, seja em qualquer igreja, a pergunta é, tem base bíblica? Está na base bíblica? Está na sã doutrina do Senhor? Está debaixo das coisas do Senhor? A igreja que você está escolhendo, tem certeza? Glória. Sabe por causa de quê? O que me limpa e o que limpa você é a palavra. Porque tem igreja aí, meus irmãos, que é uma coisa linda de luxúria, é uma coisa linda de beleza, é fresquinho, ar-condicionado para tudo quanto é lado, água na garrafinha, a melhor água. Só que depois disso, muitas dessas pessoas também vai tomar uma garrafinha, muitas dessas pessoas vão tomar uma outra aguinha. Muitas dessas pessoas vão botar outra coisa além do microfone na boca, um negocinho assim. É assim, sabe por causa de quê? Essas pessoas, muitos aí, às vezes pegam no instrumento do Senhor e não tem vida nenhuma no altar. Pega no microfone do Senhor, sai falando um montão de coisa por aí, porque só é crente quando passa da porta para dentro. Quando passa da porta para fora, tu nem reconhece o camarada. Eita Deus! E Paulo está sempre preocupado. Timóteo, cuidado. Porque, como eu disse, porque virá tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria vontade, e desviarão os ouvidos da verdade, voltado às fábulas. Ou seja, aí o versículo 5, mas tu ser sóbrio, Timóteo, mantenha sua mente limpa, mantenha sua mente pura, não se dê em vinho, não se embriague, não fique despercebido, fique atento. Por quê? Porque Jesus já disse lá atrás, acautelai-vos. E eu também estou dizendo para você, Timóteo, acautelai-vos. Sabe por causa de quê? Paulo é a última carta de Paulo. Porque o versículo dele vai dizer assim, ó, e eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, Timóteo, deixa eu te falar o seguinte, aí mais ele vai dizer, vem ter comigo rápido. Ele vai dizer, antes disso aqui também ele vai dizer, eu quero ir ter com você. As duas cartas ele vai dizer, eu quero ir ter com você, eu tenho o desejo de voltar e ter com você. Só que ele chega no final e vai dizer, olha só, Timóteo, não vai ter como ir ter contigo. Faz o seguinte, vem ter comigo. Vem ter comigo, porque eu preciso. Um já se entregou aos desejos da carne. Ele vai dizer mais na frente, um já se entregou ao desejo da carne. Quantas pessoas estão se entregando ao desejo da carne? Quantas pessoas estão preferindo as coisas do mundo em vez das coisas santas do Senhor? O evangelho do Senhor não é brincadeira. É interessante que a gente olhamos aqui, tem bastante jovem, bastante criança. Deus. Pastor Anderson, deixa eu falar algo para o senhor. Investe neles, mas investe firme. Se os adultos não quiserem,
problema é deles. Eles vão prestar conta sozinhos. Mas enquanto nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, temos uma carreira de criança. É mais fácil investir nele do que no montão de burro barbado que tem por aí. Não tem nada com o evangelho. Investe neles, sabe por causa de quê? O Senhor na frente, o Senhor vai ter, sabe o quê? O Senhor vai ver os frutos que um dia o Senhor investiu lá atrás. É melhor investir nas crianças do que em meia dúzia de barbado velho que tem por aí. Sabe por causa de quê? Enquanto é criança, enquanto é jovem, está no nosso controle. E quando está no nosso controle, nós vamos fazer o quê? Nós vamos moldando da forma que tem que ser moldado. Através da palavra, vamos moldando aqui, vamos moldando ali. Vamos preparando aqui, vamos preparando ali. Olha só, você não pode fazer isso, porque isso é errado. Ó, você não pode ficar falando alto no culto, porque isso é errado. Aí você fala para a criança ouve, olha só que delícia. As crianças tudo ouvindo. Tem lugar que você vai por aí que dá raiva, meu irmão. Dá raiva, mas que é blá, blá, blá. O infeliz é infeliz, está tudo em qualquer lugar, mas não está dentro da casa do Senhor. Coisa de você passar raiva. Quem prega a palavra sabe o que eu estou falando. Você sabia? Você não sei o quê? O infeliz está em qualquer lugar, mas não está na casa do Senhor. Então investe nas crianças, investe nos jovens. Enquanto eles estão aqui, enquanto eles saíram da casa deles e vieram para cá, investe neles. Já que o adulto não quer, não tem problema, as crianças querem. É melhor investir neles do que você se decepcionar com muitos por aí. Irmãos, Paulo está muito preocupado. Por quê? Porque Paulo foi para Roma, ele pensou que iria voltar. Paulo foi para Roma e pensou que eu vou voltar, eu vou conseguir ser absolvido lá e eu vou voltar para poder pregar. César vai me absolver, só que não. Como ele disse, já estou sendo oferecido por sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Eu e você temos um tempo nessa terra. Eu e você temos um tempo nessa terra que, se nós não aproveitarmos esse tempo, nós iremos passar um grande reflexo lá na frente. Paulo preocupado. Interessante, meu diabo. Paulo está numa prisão sozinho, abandonado, que ele vai dizer assim: ó, ninguém esteve comigo na minha primeira audiência. Aí vai dizer assim: ó, somente Lucas está comigo. Lucas era o camarada que era o missionário de Paulo, missionário do missionário, auxiliar de missionário. Lucas era o camarada que escrevia, até mesmo escrevia para Paulo e levava as cartas. Levava as cartas para onde tinha que levar. Então deixa eu te falar, enquanto eu e você temos o nosso conforto do nosso lar, enquanto eu e você temos o conforto da nossa família, vamos aproveitar o máximo possível. Vamos aproveitar onde eu e você puder. Tivemos uma oportunidade de pregar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. Sabe para quê? Tem pessoas que estão juntando para si aquilo que eles querem ouvir. Acabe juntou lá atrás 850 profetas. Para que fala